PGR-SS. Nos dias atuais, os assuntos envolvendo o descarte de lixo ocupam um lugar central nos temas de debate relacionados à profissão, sociedade e meio ambiente. Dentre esses temas, se destacam temas envolvendo lixo hospitalar, que hoje passou a se chamar resíduos de serviço de saúde ou resíduos de saúde. Ao estudarmos na legislação a respeito dos resíduos de serviço de saúde, as resoluções RDC 306 de 2004 e CONAMA 358 de 2004 exprimem o desejo das autoridades de elaborar um programa amplo, onde profissionais, comunidade e meio ambiente pudessem ter o mínimo de segurança possível dentro de suas áreas de atuação. Na elaboração das resoluções, a preocupação com esse mínimo de segurança relacionado às diferentes áreas de atuação ficou evidente, tanto é que na formulação de tais resoluções tiveram a participação de profissionais de diversas áreas, como das ambientais, ocupacional, da área da limpeza urbana, industrial, farmacêutica e sociedades de especialidades médicas, que chegaram à conclusão de que os estabelecimentos geradores de resíduos deviam se responsabilizar pelo destino final do mesmo. Tais resoluções foram desenvolvidas devido ao descarte inadequado de resíduos em locais inapropriados, que traziam riscos biológicos, ambientais e sociais à população. O PGR-SS é resultado do trabalho e contribuição da Anvisa, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério do Trabalho e Emprego. A Anvisa, visando a sua esfera de atenção, que é a saúde, o Ministério do Meio Ambiente, com a preocupação voltada para o meio ambiente, e o Ministério do Trabalho e Emprego, através da NR32, que visa a segurança do trabalhador. Então, o PGR-SS é o resultado da ação conjunta desses três órgãos. A RDC 33 de 2003 foi um marco histórico. Ela trouxe uma ideia de sistema de gestão, onde os estabelecimentos de saúde deveriam não apenas implementar, mas também monitorar os seus processos relativos aos resíduos de saúde. Posteriormente, essa resolução foi reeditada como RDC 306 de 2004, porque alguns pontos de vista divergiam com a resolução 283 emitida pelo CONAMA no ano de 2005. O CONAMA reeditou a sua resolução, harmonizando assim os seus ideais com os da Anvisa. A RDC 306 2004, em resumo, é basicamente a elaboração, implementação e o monitoramento de procedimentos sistêmicos e documentados, onde o PGR-SS é o ponto central ou organização. A sigla PGR-SS é uma abreviação de Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. O PGR-SS pode ser representado por um manual documentado, que descreva todas as intenções e procedimentos da organização, prevendo programas de treinamento e de melhoria contínua por meio de medições, indicadores e monitoramentos. E qual é o objetivo do PGR-SS? A legislação ela foi desenvolvida por um grupo de técnicos especializados advindo de várias áreas e tendo como finalidade agir preventivamente por meio de controles específicos e eficazes contra possíveis infectos contágios de profissionais, de pacientes, visitantes, comunidade e meio ambiente de uma forma geral. O PGR-SS, portanto, ele visa estabelecer de uma forma definida e documentada um adequado gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde nas próprias instituições que o geram, cabendo a elas mesmas desenvolver e implementar o PGR-SS. Quem está obrigado a implementar o PGR-SS?
A obrigatoriedade da implantação do PGSS é uma obrigatoriedade que ela vem por meio de uma resolução, porém a exigência acontece em âmbito federal. Assim, é obrigatória a implantação do PGRSS em todos os estabelecimentos brasileiros que prestam serviços que de alguma forma têm ligação com a saúde, gerando resíduos de serviço de saúde ou clínico. A implantação do PGRSS ela não é voluntária, ela é obrigatória a todos os estabelecimentos que de alguma forma, como eu disse anteriormente, geram resíduos de saúde. Alguns exemplos: hospitais, clínicas, postos de saúde, dentistas, veterinários e outros mais. Conforme a RDC 306 de 2004, define-se como gerador de resíduos de serviço de saúde todos os serviços relacionados com atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campos de laboratórios de análises, também de necrotérios, funerárias, serviços onde se realizam atividades de embalsamento, serviços de medicina legal, drogarias, farmácias, também as farmácias de manipulação, estabelecimentos de ensino e pesquisa na área da saúde, centro de zoonoses, distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores e produtores de materiais, produtores de materiais para controle e diagnóstico in vitro, unidade móveis de atendimento à saúde, serviço de acupuntura, serviço de tatuagem e dentre outros similares que prestam serviço à saúde. Os procedimentos de fiscalização sobre a implantação do PGSS contará com a participação das secretarias municipais e estaduais de saúde e meio ambiente, além da Anvisa. O não cumprimento da implementação do PGSS pode implicar em penalidades que podem ser desde pequenas sanções administrativas, apesar das multas, e levar também até a interdição do estabelecimento. E como cumprir essa determinação, já que ele é uma obrigatoriedade? Para montar o PGSS e assim cumprir as determinações da RDC 306 de 2004 e 358 de 2005, é necessário desenvolver, implementar e monitorar os processos através de gráficos oriundos dos resultados alcançados. Tudo deve ser devidamente documentado. No PGSS deve conter, além da identificação do estabelecimento, também informações precisas sobre os manejos dos resíduos, definindo minuciosamente os processos. É importante lembrar que o PGSS não é um simples aglomerado de informações ou um simples documento. Pelo contrário, ele é dinâmico e ativo, sendo analisado e revisado constantemente. Por isso, o PGSS deve ser elaborado com cautela, observando todas as obrigações descritas na legislação, em especial os indicadores dos processos, que vão informar como está o PGSS, o status dele. O PGSS ele possui 4 pontos essenciais de extrema importância. O primeiro deles é a distinção dos 5 níveis de resíduos, o segundo, as 6 fases do manuseio, o terceiro, o treinamento, e o quarto, o monitoramento. A RDC 306 de 2004 ela divide as classes dos resíduos em classe A, B, C, D e E. Os resíduos de classe A são os resíduos que apresentam risco à saúde pública e ao meio ambiente devido à presença de agentes biológicos. O grupo A ele tem uma particularidade importante. Ele se divide em 5 outros subgrupos. Dentre esses subgrupos são o grupo A1, A2, A3, A4 e A5.
Ao grupo A1 pertencem culturas, estoques de micro-organismos, resíduos de fabricação de produtos biológicos, exceto os hemoderivados, meios de culturas e instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou mistura de culturas, resíduos de laboratório de manipulação genética. Aos resíduos da classe A2 pertencem peças anatômicas, carcaças, vísceras e outros resíduos provenientes de animais submetidos a processos de experimentação com inoculação de micro-organismos, também com as suas forrações e os cadáveres de animais suspeitos de serem portadores de micro-organismos de relevância epidemiológica e com risco de disseminação, que foram submetidos ou não a estudo anatomopatológico ou de confirmação diagnóstica. Lembrando que todos esses resíduos devem ser submetidos a tratamento antes da disposição final. O grupo A3 compreende as peças anatômicas, que são os membros do ser humano, produto de fecundação sem sinais vitais com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 centímetros, ou ainda a idade gestacional menor que 20 semanas, que não tem o valor científico legal e não tem havido requisição pelo paciente ou seus familiares. O grupo A4 compreende os resíduos como sobras de amostras de laboratório provenientes de pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos de conter agentes de classe de risco 4 e nem apresentem relevância epidemiológica de risco de disseminação. Também não apresentar micro-organismo causador de doença emergente ou com suspeita de contaminação com prions. Também tecido adiposo proveniente de procedimento de cirurgia plástica, recipientes e materiais resultantes do processo da assistência à saúde que não contenham sangue ou líquidos corpóreos na forma livre, também peças anatômicas como órgãos e tecidos e outros resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos ou de estudos anatomos patológicos ou de confirmação diagnóstica. Há ainda bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão. Ao grupo A5 pertence os resíduos como órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais pérfuro-cortantes ou escarificantes e demais materiais resultantes da atenção de indivíduos ou animais com suspeita ou certeza de contaminação com prions. Os resíduos de classe B são os resíduos que apresentem risco à saúde pública e ao meio ambiente devido às suas características químicas. Os resíduos de classe C são os resíduos que apresentam risco à saúde pública e ao meio ambiente pelo fato deles serem provenientes de materiais radioativos ou que de alguma forma foram contaminados por eles. A classe D ela é a classe que compreende os resíduos comuns ou domésticos. Essa classe representa o lixo gerado no setor administrativo do estabelecimento e pode ser desprezado normalmente via coleta comum. Um fato importante a lembrar sobre os resíduos do classe D é que esses resíduos, embora eles sejam comuns, eles também merecem um pouco de atenção, porque quando eles não são segregados corretamente, eles podem voluntariamente ser misturados ou adicionados aos resíduos de outras classes, e nesse caso, eles deverão assumir a condição da classe a qual ele se associou, e assim ele deve ser tratado como tal, merecer o mesmo tratamento que o lixo ao qual ele se associou, a classe de lixo. Os resíduos de classe E são os resíduos especiais, são os resíduos que têm na sua utilidade a perfuração ou o corte, entre eles o bisturi, scalp, agulhas e entre outros. Essa classe também é conhecida como pérfuro-cortantes.
Olá pessoal, vamos agora para a segunda parte da nossa videoaula sobre a NR32.